James Rodrigues no Vasco, vídeo de hoje do canal do Nicola te explica por que essa história tem sido comentada até na Colômbia, país do James. Bora te falar também sobre o confronto entre São Paulo e Corinthians, qual é o retrospecto? Os dois se enfrentam nesse domingo e eu quero contar se o argentino leva vantagem ou não. Por falar no Flamengo, surgiu o nome de um novo lateral direito na mira rubro-negra. Preciso te atualizar sobre Manchester City, mais novo, velho campeão inglês, tem sido algo recorrente. Tem também informação sobre um leilão entre Atlético Paranaense, Fortaleza e também Botafogo. Enfim, tem bastante coisa legal, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, pedir para deixar like, para se inscrever no canal e se curtir o vídeo, não esqueça de ativar as notificações também, beleza? Bora começar com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Botafogo de Oyama. O volante já fez sucesso no clube, estava emprestado ao Molenbeek da Bélgica e está voltando. Mas o Oyama já deixou bem claro que se perceber que não faz parte dos planos do Botafogo, vai pedir para ser negociado. Quero falar sobre Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que custa R$500 mil por mês no Grêmio e vai para a segunda partida consecutiva, fora até da lista de relacionados. Ele não enfrenta o Internacional por opção do Renato Gaúcho e ao que parece será negociado, resta saber quem vai topar bancar R$500 mil por mês de salário. Bora falar agora sobre Roberto Firmino, que se despediu nesse sábado do Liverpool com uma baita festa. Jogo em Anfield, ele recebeu homenagens e inclusive chorou antes de a bola começar a rolar dentro de campo. Foi dele o gol de empate do Liverpool contra o Aston Villa 1-1. E por último, mas não menos importante, para fechar o giro de notícias, contar que Carlo Ancelotti mais uma vez foi perguntado sobre a chance de treinar a seleção brasileira e respondeu que se encontrou com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, nessa sexta-feira e foi bancado pelo presidente. A frase foi a seguinte, abre aspas, nós continuaremos juntos, o clube me garantiu que eu vou seguir e o mundo inteiro sabe que eu quero continuar, fecha aspas. Só para você entender como é que anda a história entre Carlo Ancelotti e seleção brasileira. Seleção procurou, o Ancelotti disse que se for demitido do Real Madrid adoraria treinar a seleção, mas o Real Madrid tem sinalizado que não vai dispensá-lo, vai fazer com que ele cumpra o contrato até o fim, ou seja, até junho de 2024, diante desse cenário, se confirmado, o Brasil vai precisar buscar um outro comandante. Bora falar sobre o título do Manchester City, que se sagrou campeão nesse sábado, inglês, sem nem entrar em campo. O City só joga nesse domingo contra o Chelsea, mas se beneficiou de mais um tropeço do Arsenal, o segundo seguido, derrota por 1-0 para o Nottingham Forest, resultado que inclusive manteve o Nottingham Forest na primeira divisão, é o time do Renan Lodge, do zagueiro Felipe, do Danilo e do Scarpa, ex-palmeirenses. Por que o City foi campeão mesmo sem entrar em campo? Ele hoje tem 85 pontos e mais 3 partidas para disputar, não pode mais ser alcançado pelo Arsenal, que liderou a maior parte do campeonato. Campanha do City de Guardiola, 27 vitórias em 35 partidas, foram mais 4 empates e 4 derrotas, 92 gols pró, 31 gols contra, arrancada espetacular nessa reta final de campeonato. Quinto título seguido da Premier League sob o comando de Guardiola. Não, é o quinto título do Guardiola à frente do City, no campeonato inglês o terceiro seguido. Com mais esse título, o City já soma no total 9 conquistas. O maior campeão é o Manchester United com 20, o Liverpool aparece com 19 e o Arsenal é o terceiro maior campeão com 13 taças, o City já é o quarto com 9 conquistas. Bora falar agora sobre o leilão envolvendo Atlético Paranaense, Fortaleza e Botafogo. O jogador na mira desses 3 clubes brasileiros é Lucas Esquivel, lateral esquerdo que pertence à União Santa Fé da Argentina. Ele é argentino, tem 21 anos de idade e chamou a atenção dos 3 clubes brasileiros recentemente. Tem contrato até a metade do ano que vem. E de acordo com a Nádia Mauad, repórter que cobre os clubes do Paraná, o time mais próximo de contratá-lo é o Atlético Paranaense, que encaminhou junto à União Santa Fé a possibilidade de compra do jogador. Atual temporada de 13 partidas, nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Ele é titular absoluto do time, que o revelou, está na 4ª temporada como profissional. Bora mudar de assunto e falar sobre os confrontos entre Jorge Sampaoli e Corinthians. Eles voltam a se enfrentar nesse domingo, Maracanã, confronto entre Flamengo e Corinthians. Vai ser o terceiro time diferente que o Sampaoli dirigirá diante do Timão. Primeiros confrontos com o Santos, depois ele, pelo Atlético Mineiro, pegou o Flamengo, pegou o Corinthians e agora com o Flamengo pega o Alvinegro. Você tem ideia de quem se deu melhor? Corinthians ou Sampaoli? Acertou quem falou Sampaoli. São 7 confrontos, com 4 vitórias do Sampaoli, 2 empates e uma única vitória corintiana. É bem verdade que essa única vitória do Corinthians acabou por levar a decisão para pênaltis,
numa semifinal de Campeonato Paulista e assegurou a classificação alvinegra para a decisão. O Corinthians venceu na oportunidade o Santos nos pênaltis por 7-6, isso foi no Campeonato Paulista de 2019. De qualquer forma, o aproveitamento total de pontos é ruim, né? O Corinthians tem só 24% dos pontos conquistados quando tem pela frente Jorge Sampaoli. Foram 5 jogos pelo Santos e mais 2 jogos pelo Atlético Mineiro. A situação vai ser bem complicada para o Corinthians nesse domingo. Flamengo em recuperação, a 3 jogos sem perder, são 2 vitórias e um empate contra o Fluminense, no jogo em que o Flamengo surpreendeu positivamente. Por sua vez, o Corinthians veio de 6 partidas sem vencer, 5 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, com 2 empates, 3 derrotas. O Luxa já tem o pior aproveitamento da história de um treinador do Corinthians nesse século, depois das 5 primeiras partidas. E o seu palpite, você acha que dá Flamengo? Você acha que dá Corinthians? São Paulo melhora ainda mais esse aproveitamento? Eu estou imaginando uma vitória relativamente folgada do Flamengo para aumentar a crise no Corinthians. Só para falar sobre o Corinthians, contar para você que Vanderlei Luxemburgo foi procurado pelos dirigentes do Corinthians nas últimas horas e nessa reunião que aconteceu lá no CT Alvinegro, os dirigentes deram tranquilidade, calma, paz ao Vanderlei Luxemburgo. Existiram várias especulações nas últimas horas de que o Luxa seria demitido com ou sem vitória contra o Flamengo, até porque o Mano Menezes já estaria contratado. Não é verdade. Pode vir a ser no futuro, não muito distante, que o Luxemburgo caia e o Mano Menezes assuma, mas nesse momento não há nada. O Corinthians ainda aguarda pelos resultados. Se os resultados aparecerem e o Corinthians, por exemplo, fizer pontos contra o Flamengo, contra o Argentino Júnior e contra o Fluminense, vai dar sequência ao Luxemburgo. O grande problema é se os resultados continuarem a não aparecer. Luxa perde para o Flamengo, Luxa perde para o Argentino Júnior e o Luxa não consegue pontos contra o Fluminense na próxima partida em casa pelo Brasileiro, aí diante dessa sequência, que seria de 8 jogos sem vitória nas 8 primeiras partidas, aí vai ficar bastante complicado pro Vanderlei. Por enquanto está mantido, preservado. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Luxa precisa mais do que nunca de bons resultados. Quero falar agora sobre o Flamengo de olho num novo lateral. Parece que o Gilberto está perdendo força desde a chegada de Jorge Sampaoli. Gilberto, que era o alvo do rubro-negro há bastante tempo. Você não associou o nome à pessoa, me refiro ao lateral direito que hoje joga no Benfica e quase foi parar no Fla no início da temporada. De acordo com o portal FlaWeb, o novo alvo para a lateral direita atende pelo nome de Daniel Munhoz. Jogador de 26 anos de idade, colombiano, vive fase espetacular pelo Genk da Bélgica. Na atual temporada, por exemplo, são 36 jogos e 8 gols, além de 5 assistências, tudo isso para um lateral direito. 36 jogos, 8 gols e 5 assistências, participação em 13 gols. Super ofensivo, ataca bastante, tem sido convocado também pela seleção colombiana, esteve nos 2 amistosos da seleção colombiana na temporada, com direito a uma assistência. Jogador revelado no Rio Negro Águilas e com passagem de uma temporada e meia, não chegou a dar 2 temporadas no Atlético Nacional, chamou a atenção do Genk e acabou sendo comprado. Nome que conta com o aval do Sampaoli, de acordo com o FlaWeb, e as negociações já estão em estágio avançado, com a lembrança de que, como ele tem contrato só até a metade do ano que vem, o Genk não pode pedir grandes volumes de dinheiro, senão vai acabar perdendo o jogador em breve num pré-contrato. Você prefere Gilberto ou Daniel Munhoz? Conhece esse lateral direito colombiano? De fato, os números são bastante interessantes, é alguém para ficar de olho de fato. Bora fechar o vídeo para falar sobre James Rodrigues no Vasco da Gama. Quero te ajudar a entender porque até a Rádio Caracol, uma das mais conceituadas do futebol colombiano, está afirmando que o Vasco entrou na briga pelo James. Calma, a chance dessa negociação acontecer é praticamente zero. O que aconteceu foi que a Caracol repercutiu uma notícia divulgada no Brasil pelo portal ou pelo perfil Central da Bola. Central da Bola contou no início dessa semana que o Vasco é mais um interessado no James Rodrigues, mais um na parada. Só que a gente precisa resgatar papo de coisa de 10 dias. O Botafogo procurou os representantes do James com a intenção de abrir conversas e o James nem deu trela, nem quis avançar por uma iniciativa de tratativas, dizendo que não tem a intenção de jogar no futebol brasileiro. Então, se valia isso para o Botafogo, imaginemos que vai valer também para o Vasco da Gama. James, que rescindiu seu contrato com o Olympiacos da Grécia em 13 de abril, se mudou logo depois com a esposa e os filhos para a Espanha e pretende continuar por lá. Tem dado preferência a clubes espanhóis, ele está livre no mercado, pode assinar a qualquer momento. Se não rolar com algum time na Espanha, vai tentar continuar jogando no futebol europeu. Inglaterra, Itália, Inglaterra, enfim, vai o que aparecer no futebol europeu. Somente se não existirem ofertas aí que sim ele pode considerar
a volta ao futebol sul-americano, mas ao que tudo indica, ele está tão convencido de que aparecerão propostas que nem abriu esperança e conversas com o pessoal do Botafogo. O mesmo vai valer para o Vasco da Gama, que passa por uma situação financeira bem delicada. Apesar do aporte financeiro da 777, o clube tem todos os problemas financeiros. Está devendo para o Corinthians, para o São Paulo, para o Atlético Tucumã, para o Nacional do Uruguai, agora também para o time francês, que acabou por vender para eles o goleiro. Enfim, uma crise sem precedentes, era algo que a gente não imaginava, especialmente depois da aquisição da 777. Sigo aguardando por um pronunciamento oficial da empresa norte-americana que comprou o Vasco com a promessa de acabar com todas essas pendências. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde assim que surgir notícia. Abraço, tchau!